Estamos com o consultor e professor Almírio Rockenbach. Boa noite, Almírio. Boa noite, Militão. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. De volta aqui nessa segunda-feira muito boa, né? Coisa boa. 10 horas da noite. É. Vamos aí bater um papo. Vamos bater um papo. Almírio, estou falando em eleição e no Diário do Norte de Paraná, o jornal do Frank Silva. Alô, Frank, um abraço para você. Ele é muito amigo meu. Desde os tempos da TV Coroados. Quando o Frank vinha de Maringá, enfrentava um poeirão danado para fazer um programa à noite, às 11 horas da noite. Um por semana. Que bom. Frank Silva na TV. Era o programa dele. É isso aí. E diz o jornal do Frank, em manchete aqui, que o eleitor de Maringá está mais instruído e a maioria é casada. E tem 248.600 eleitores devidamente recadastrados, biometricamente falando, para votar. Eleição em Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba, biométrico? Biométrico. Botar o dedo, apareceu lá, vota. Senão, não vota. Beleza. É bastante voto, Almir. É bastante voto, né? Londrina tem isso aí, 360 mil por aí. Vamos torcer para que eles saibam votar. Pois é. Porque se errar também, erra de montão, né? Também não adianta muito a maioria ser casada, né? né? Instruída. Aí é bom. Instruída politicamente, culturalmente, economicamente, né? O que o eleitor deveria saber, na sua opinião, amigo, para escolher um candidato a presidente, a governador, a deputado estadual, a federal e ao Senado? Eu acho que Você ele precisa, que já eu acho que ele precisa, trabalhou no Senado durante 8 anos. Então. Eu acho que o eleitor, sobretudo, precisa conhecer detalhes dos planos de governo. Mas a coisa está difícil. A propósito, eu assistia ontem, na Globo News, o programa da Lilian Vitfib, cujo programa, entre aspas, tratava da questão da apresentação dos planos de governo. E no programa estiveram lá a ministra Miriam Belchior, que é a ministra do Planejamento, ela dedicada a defender a campanha da presidente Dilma, o Adriano Pires, um economista dedicado a defender a campanha do Aécio Neves, e o Alexandre Randes, outro economista, que se dedicou a apresentar, ou tentou apresentar, um projeto de governo do governador Eduardo Campos. Bom, eu fiz uma avaliação, assisti atentamente a tudo o que eles disseram, e, lamentavelmente, o que eles fizeram foi tangenciar os problemas, os mesmos problemas que nós conhecemos. Então, eles não vieram cumprir o seu papel a que foram convidados, que era apresentar um plano de governo. Não apresentaram plano nenhum. Então ninguém tem. Tangenciaram os problemas. O que me parece, Militão, é que não dá para saber bem se eles não têm conhecimento suficiente para apresentar um projeto alternativo de governo, ou eles têm medo de falar o que tem que ser dito a quem precisa ouvir. Por tudo que sei e conheço, eu não vejo nenhuma possibilidade, mas nenhuma possibilidade mesmo, de que seja possível encaminhar soluções para os múltiplos problemas que afetam o nosso país, se nós não fizermos um enfrentamento adequado à questão da dívida pública, que temos tratado aqui diversas vezes. E algumas pessoas falam muito, vamos dizer, de reduzir a carga tributária. Olha, como que eu vou reduzir a carga tributária se esse governo já opera um déficit orçamentário monstruoso em relação ao endividamento? Você pode até ter um superávit primário, mas quando você chega às despesas relativas ao pagamento de juros e negociação da dívida, a conta explode. Então, o único caminho que eu vejo, e me parece que algumas pessoas, já com algum discernimento, começam a enxergar, é essa questão. Ou se resolve a dívida pública, ou esse país não tem saída. E para resolver a dívida pública, é preciso que todo mundo se junte, se organize. É preciso um pacto federativo. É preciso. Isso é uma demanda porque as forças, os grandes empresários vão estar contra. Porque eles são os grandes compradores de dívida pública, especialmente os banqueiros. E enfrentar essa gente não é pouca coisa. Não é coisa fácil. Cada vez eles crescem mais. Crescem mais, ficam mais poderosos. São os financiadores, em última instância, ou em primeira instância, dos candidatos. Pagam os políticos e têm os políticos nas mãos. Agora, precisamos nos libertar. Se não houver a apresentação de um programa que leve ao povo
a possibilidade de se restabelecer um bom caminho para o Brasil, um projeto com começo, meio e fim, mas que antes passe pelo equacionamento da dívida, o que resta é não acreditar no projeto. Ora, Almir, como é que o governo vai pagar a dívida do país? Se ele deve cada vez mais, cada vez fazendo mais concurso público, mais gente, como é que faz? Por enquanto é possível. É possível? É, porque você tem um estoque de dívida do tamanho de 3 trilhões de reais e tem um estoque de créditos e recebíveis do tamanho de 2 trilhões e 700. O que precisa fazer é promover o pagamento por etapas. Então, governos estaduais e municípios devem 590 bilhões. Devem para quem? Devem para a União, para o governo federal. 590 milhões. Bilhões. Bilhões. 590 bilhões. É a dívida somada de estados e municípios. Eles devem para a União. Isso é dívida do que, Almir? Foram dívidas que foram renegociadas em 97, 98, 99. Mas você tem também os recebíveis. E se você criar uma agência gestora da dívida pública, retirar esse endividamento da forma como está sendo administrado e colocar numa agência que só faça isso, então é possível você fazer uma securitização desses recebíveis, porque você tem receita de outro lado que garante o pagamento disso. E quando eu pagar 590 bilhões dos estados e municípios que devem para a União, e a União pagar esses 590 a quem ela deve aos estados, o que nós temos aqui observar que o volume da dívida do setor público vai cair exatamente pelo dobro. Porque são 2 vezes, eu pago a dívida dos estados que faz parte do endividamento, e a União paga para os municípios. Então o que vai baixar aí é 1 trilhão de reais. As pessoas não têm prestado muita atenção nisso, porque quando eu pago a dívida de estados e municípios para a União paga o banco, o que eu pagar de 500, na verdade, está sendo liquidado 1 trilhão. Almir, vamos pegar o caso do Paraná? Sim. Eu nem sei quanto deve, mas deve. O Paraná deve estar com uma dívida em torno de 15, 16 bilhões de reais. É por aí, né? Fora precatórios. 15 ou 16 bilhões. Bilhões de reais. Bilhões de reais. O governador Beto Richa andou pagando algumas coisas aí, tanto é que reclamou que ele pagou e na hora de receber empréstimo que ele fez do BNDES, o governo demorou para liberar. Acho que demorou 1 ano e meio, 2. Se é que liberou, não sei. Não, e foi liberado por determinação do Supremo. Dos ministros do Supremo, 3 ministros. Que coisa, né? E o pedido do último ministro, que é o Marco Aurélio, se não houvesse a liberação dos recursos, então o presidente da Secretaria do Tesouro Nacional poderia ser preso. Poderia. Foi esse o recado dado. O recado dado. É porque eles não estavam cumprindo a determinação da Corte Suprema do país. E, sobretudo, sem nenhuma razão, Militão. Porque o governo federal retirou daqui de impostos nos últimos 3 anos 40 bilhões de reais. Nós já falamos sobre isso aqui. Nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos, 40 bilhões. E será que devolveu alguma coisa? Devolveu 7 bilhões. Meu Deus. Devolveu 7 bilhões. Então ficou com 33. 33. Do Paraná. Só do Paraná. Da produção paranaense. Paraná. O Paraná entrega para a União tantos impostos e retira menos, então é um estado superavitário. Superavitário. A União se dá muito bem aqui no Paraná. Não tem nenhuma razão de pretender castigar financeiramente o governo do Paraná. Não tem nenhuma razão, porque quem sofre em última instância é o povo paranaense. Claro. Esse é o grande. Falando em sofrer, Almir, bom, a Gazeta do Povo diz aqui, a economia do Brasil está à beira de uma recessão. Aí também isso já é quase que diariamente essa é a notícia, né? O que dá para observar, Militão, é o seguinte, depois do Brasil perder a Copa por 7-1 para a Alemanha, na verdade, no quadro econômico, o Brasil hoje está perdendo por 8-0. Está perdendo o jogo econômico por 8-0. Por quê? Nós temos 8 de inflação e 0 de crescimento. Do lado da inflação, você tem a carestia. E do lado do crescimento 0, você tem desemprego. Então é isso que está em pauta nessa questão. E por isso a preocupação dos analistas econômicos. O que não está sendo apresentado para a sociedade é um projeto com começo, meio e fim que possa retirar o Brasil desse miserê. Dessa UTI. Dessa UTI. É um miserê. É um miserê. Quer dizer, você diz, nenhum dos candidatos à presidência da República, até agora... Não vi.
Não disse a que veio. Não vi. Então, se você tem uma rubrica do orçamento que retira 42% para pagar dívida, e tudo mais que está sendo redistribuído faz falta, não é suficiente, o único caminho que nós temos é equacionar essa questão da dívida pública para melhor promover uma repartição dessas verbas orçamentárias. É o único caminho. Não conheço outro. Muito bem. Estamos com o professor Almir Hockenbach, consultor e nosso comentarista de assuntos econômicos e, de modo geral, de tudo, mas notadamente da economia, que ele entende muito. Almir Hockenbach, é o pequeno produtor que é responsável por 70% da produção agrícola brasileira? Eu não sei se é por 70% ou por 7%. De repente, ele deve ter errado no zero. No zero. Zero não tem valor, né? Zero não vale nada. Então, ninguém vai conferir também? Ninguém vai conferir. Quem vai conferir? Mas me parece que a notícia que ele dá aí não é apenas mentirosa, ela deve ter o intuito também de enganar. Né? Porque está falando em aumento de renda do setor agrícola. E está falando em aumento patrimonial. Eu acho que não tem nada a ver com política agrícola em defesa dos pequenos produtores. Até porque o aumento do patrimônio no setor agrícola se dá pela valorização da terra. E isso é um problema de mercado e não de governo. Né? Advém do mercado e não do governo. Vem também, dentro do aumento do preço da terra, muito de inflação e muito de especulação. Agora, que aumentou a renda dos pequenos, acho que não. Porque os pequenos produtores estão encalacrados numa dívida no Banco do Brasil, assim como estão os grandes. Só que os grandes têm condição de pagar e o pequeno não tem. Então, o pequeno agricultor, que não produz 70%, mas muito menos do que isso, precisa ser ajudado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eles precisam. E o órgão, desculpe, o órgão dele é do Ministério, é do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. É de assentar sem terra. E o sem terra não produz nada. Porque aqui em Tamarana, eles foram assentados ali na fazenda desapropriada do Moacir Viana e não tem produção alguma, amigo. Não tem nada. Um dia um deles me ligou aqui na televisão. Vou mandar 1 quilo de feijão para você ver. Eu falei, não precisa mandar, cara. Feijão eu compro, eu trabalho e compro. Agora que vocês não produzem nada, não produzem. E duvido que alguém de Tamarana prove que eles produzem. Eu acho que nós poderíamos, então, acrescentar ao MST a letra P, que é movimento do sem terra e sem produção. Sem produção. Seria isso. Vamos acrescentar o P na bandeirinha deles? Cara, eu me lembro bem, o que um deles, por exemplo, que foi assentado lá, sabia produzir era filho. Que teve um que levou 3 mulheres e botou uma em cada lote. É verdade. E teve um cara que fugiu da penitenciária do AU, esse é o povo. Foi condenado porque violentou a própria filha e estava lá também. Tava lá. Esse é o povo. O movimento sem terra está deixando o Brasil sem destino, né? Sem rumo. É um problema muito sério que precisa ser corrigido imediatamente. Almir, vamos falar da grande reportagem do Fantástico no domingo sobre a questão de 2.100 santas casas, vou pôr no plural, ou seja, hospitais filantrópicos que são mantidos na maioria dos recursos pelo SUS e que estão quebrados. Qual é a sua visão sobre essa questão? Algumas fecharam, inclusive, várias. Marcelo, eu vejo que o problema da saúde no país é extremamente grave. E se você olhar para a forma como está sendo administrada essa questão da saúde através do SUS, então o quadro piora muito, fica muito pior. Até porque eu ouvi há pouco tempo que o preço pago pelo SUS por uma ação cirúrgica numa senhora, numa mulher, o SUS pagava muito menos do que uma graxa de sapato numa cidade do Nordeste. Eu vi isso, uma afirmação por um ministro, que era uma curetagem. A curetagem, eu acho que o SUS remunerava R$12 e engraxar o sapato na cidade desse senador custava 15. Não faz nenhum sentido. Me parece que tem algum problema muito sério com relação às santas casas, que é a relação custo dos procedimentos pelo SUS e o que o SUS remunera. Há uma diferença, pelo que eu vi, de 70%. Bom, você tem, evidentemente, uma necessidade de manter essas santas casas.
especialmente quando você está falando de pronto-socorro. Nós temos essa necessidade. Agora, existe alguma gestão de algumas santas casas que são danosas. São danosas. Então, veja bem, naquela que sempre tem déficit, e o governo entrega dinheiro e a coisa não é resolvida, e ela é uma instituição privada, beneficente, entre aspas, então eu acho que nós temos que ter algum cuidado com isso e talvez seja melhor estatizar essas Santas Casas e colocar uma administração, contratar uma administração de resultados. A administração de resultado, que é aquela que o contrato tem uma cláusula de performance. E o gestor será remunerado em função do resultado que advém de um projeto de gestão dessa Santa Casa. Tudo isso precisa ser reparado. Da forma como está, quebra mesmo. Almir, o quadro apresentado pelo programa Fantástico é triste, não é? É dramático. É dramático. Será que não estaria na hora do pessoal repensar o tipo de gestão de Santa Casa? Será que hospital filantrópico, será que não tem como dar um jeito nisso, parar com isso e o governo tratar de fazer as suas unidades oficiais do governo? Porque é um pires na mão sempre. Olha a Santa Casa de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, muito rica. A Santa Casa está de 2 pires na mão. A do Rio de Janeiro está caindo no chão, né? Está caindo no chão. A de Manaus? Fechado. Completamente O fechado. cara lá do Rio está vendendo túmulo no cemitério para poder não sei o que e tal. A Santa Casa de Londrina, alguns anos atrás, quando foi fechada a zona do Meretriz, o resto que havia, que o Bellinati fez o terminal rodoviário na ex-Vila Matos, fizeram um loteamento para levar as boates da cidade, aqui trouxe a zona do Meretriz, para um outro local. E com certa porcentagem da venda dos terrenos para a Santa Casa de Londrina. Sabia que chegou a isso? Teve que chegar a isso. Não tinha dinheiro, não tinha como. Eu não sei por que as Santa Casas precisam fazer construções gigantescas. Chega já o templo de Salomão aí, do homem da Igreja Universal. Para que uma construção gigantesca? Não é verdade, amigo? Não acaba nunca. Parece igreja também. Tem padre que fica 30 anos fazendo a igreja e não acaba nunca. O grande segredo é a arrecadação contínua, né? Se eu demorar 30 anos, eu vou ter alguma segurança de que o povo continua contribuindo comigo durante 30, Porque 40 anos. Um amigo meu me disse, Miriam, tem um Santa Casa, tem dono. Eu falei, como assim? É filantrópico, mas tem quem mande nela. Tem o gestor, tem o superintendente, tem o diretor disso, o diretor daquilo, e só trabalha lá quem eles deixarem. É uma instituição privada sem fins lucrativos, entre aspas. Pois é. Entre aspas. Pois é. Portanto, precisa de verbas do governo federal. Precisa. Então, cabe ao governo federal decidir isso com alguma competência e impor de maneira decisiva plano de gestão. Um projeto de gestão do Ministério da Saúde com cláusula de performance. Você vai ser o superintendente da Santa Casa de Londrina, mas tem que apresentar os resultados tais ao final do ano. Se não, dá um lugar para outro. dá lugar para outro. E não pode ficar no cargo ad eterno, né? Não. 10 anos. Isso até um processo. 15 anos. Isso é um sistema que desmoraliza a democracia, né? Tem que ter ordem. Pois é. O grande problema do Brasil é a falta de ordem na casa. O cara do Rio de Janeiro está há mais de 20 anos Exatamente. como superintendente da Santa Casa do Rio. E não resolveu, ele só criou problemas. Só criou problema. Não resolveu nenhum deles. E por outro lado, o SUS precisa o quê? O SUS precisa também de muita gestão, né? E precisa de recursos, claro. Os recursos são insuficientes. O SUS tem hoje, a cada R$100 que entra no governo, 2,6, né? R$2,60 vai para o SUS. É muito pouco. Não é suficiente. E temos que ver o seguinte, esse é um país que está doente. É verdade. As pessoas estão doentes. Você olha as filas do SUS, é uma coisa terrível. Olha os consultórios É particulares. uma casa de horror. É verdade. É uma casa de horror. Lotado de doentes. Olha as farmácias. Lotado de doentes. É verdade. É uma casa de horror. A fila do SUS é uma casa de horror. E o pior disso é que nós estamos aí, à beira de uma eleição Ninguém. de presidente da República. Não tem projeto. Não tem projeto. Eles não sabem o que vão fazer. Então nós vamos ter que ensinar essa gente. E a melhor forma de ensinar é votar contra.
É isso. Um abraço, Almir Roquembar. Um abraço, Almir. Muito obrigado a você.